pessoal. Então, uma boa noite aí para todas e para todos. É, Alisson, você levantou a mão mesmo para falar alguma coisa ou foi por engano? Foi por engano, professor. Ah, tá certo. Então boa noite aí para todas e para todos, né? Sejam muito bem-vindas aí, bem-vindos à nossa formação em auriculoterapia. É a quinta formação nesses anos todos que a gente está ofertando especificamente para o nosso território da Unidade Básica de Saúde Vila Saúde, né? Unidade essa que tem uma longa trajetória de atividades de educação popular em saúde, de participação comunitária na saúde de forma bastante ativa, construção compartilhada da saúde junto com a comunidade e, sobretudo, de principalmente isso nos últimos 5 6 anos tem sido muito forte, de promoção de práticas integrativas e complementares em saúde, práticas populares de saúde também e de cuidado, né? É, Ao longo de 17 anos que venho tendo o privilégio de conviver com os trabalhadores e as trabalhadoras do Vila Saúde através do projeto de extensão PINAB, um programa de extensão PINAB que nós começamos o PINAB quando começamos o nosso curso de extensão, não, quando começamos a unidade de saúde Vila Saúde, o PINAB começou também. E nesse tempo todo a gente vem desenvolvendo várias iniciativas para promover o cuidado integral às pessoas daquele local, daquele território e, sobretudo, para a gente construir espaços e experiências naquele território onde a gente pudesse possibilitar que as moradoras e os moradores fossem cultivar saúde, fossem tendo uma referência de apoio na qual pudessem com o qual pudessem contar para construir bases sólidas para construir os seus projetos de felicidade, construir a superação dos problemas que identificavam ou minimamente contar com a ajuda, com a colaboração, com um companheirismo no momento de sofrimento, de dificuldade, né? Mas também quando das conquistas, das alegrias, pensando portanto saúde e pensando nós todos e todas o processo de cuidado em saúde como um processo fundamentalmente de estar junto das pessoas na construção da vida delas e sendo nós profissionais de saúde um elemento a mais para estar contribuindo para que cada pessoa dessa possa construir ela mesma com suas próprias possibilidades, seus próprios saberes, os caminhos para construir uma saúde com dignidade, uma saúde com plenitude e construir, sobretudo, uma compreensão sobre si, sobre seu corpo, sobre a comunidade, de maneira que possa ter autonomia também para construir as bases da condição de ter uma saúde plena, de ter uma saúde adequada, de ter uma saúde que seja condizente com os direitos que todas as pessoas têm com a construção de realização de seus projetos de felicidade. Sobretudo, a nossa atuação é muito voltada para isso. É voltada não para curar a doença A, B ou C. Isso pode estar dentro do pacote. Mas a nossa compreensão é sermos companheiros dessas pessoas na luta delas pela vida, que é uma luta cotidiana, né? Então, esse é nosso papel. E dentro desse papel, as práticas integrativas e populares de saúde, nos últimos anos, vem cumprindo uma função muito importante. Uma função da gente ofertar práticas de cuidado às pessoas que não recorram necessariamente a todo o arcabouço de ordem, digamos assim, mais é, medicamentosa estrita ou medicamentosa tradicional e tampouco evitando recorrer centralmente apenas à lógica de procedimentos, de exames, né? Entendendo que saúde é muito mais do que o que se manifestam os sintomas. Saúde mexe com a vida, saúde mexe com a inteireza, o todo de quem nós somos.
uma doença, ela tem a ver com crise, com desestabilização, com desconforto, né? E nesses momentos as pessoas não precisam somente, possivelmente, de medicação. Talvez não precise somente de um exame para um diagnóstico. Elas muitas vezes, às vezes, vão precisar contar com alguém. Elas às vezes vão precisar de um relaxamento que uma meditação pode fornecer, ou que um escaldapé pode fornecer, ou de uma conversa com uma pessoa com a qual ela confia, compreende? Então é por tudo isso que nós estamos há 17 anos trabalhando nesse território. E nesses 17 anos estamos também no mínimo há 10 anos ininterruptamente com o curso de medicina atuando naquele território, né? O curso de medicina tem uma inserção nas comunidades desde o ano de 2007, de uma reforma curricular muito importante que nós tivemos no curso de medicina em 2007. Que reforma curricular é essa que passou a prever a inserção do estudante de medicina de forma obrigatória e curricular desde o primeiro período na realidade do SUS. E nesse sentido, o curso de medicina percorreu várias unidades. Em 2012 ou 2014, por aí, chegou no Vila Saúde e lá não saiu mais. E eu tenho o privilégio de estar no Vila Saúde desde 2007, como eu disse também no curso de medicina desde 2016. Eu estou como professor também dos componentes curriculares de medicina e a gente tenta fazer tudo integrado. Então aqui nós temos a alegria de ter Alisson, meu querido companheiro, que é gerente da Unidade Básica de Saúde, do Vila Saúde, fisioterapeuta de formação, né? Temos Dayana, que é nutricionista, residente em saúde mental e que atua junto ao PNAB no grupo de relaxamento e bem viver lá na comunidade. Temos estudantes do PNAB, né? Felipe, Cauane, Maria Eduarda, Antônio, né? Nossa, Sara, e mais? Acho que é isso, né? Muito bem. É, eu não esqueci não, tava chegando lá. E temos os estudantes do curso de medicina, da turma do primeiro período, que aqui estão também participando, certo? Né, Maria, temos várias Marias, né? Maria Felipe, Maria Cavalho, Matheus Tagino, Maria Eduarda, Yasmin Fernandes, Milton Lira, Maria Maia, Luiz Mafra, Luiz Otávio, tem também muito Luiz, viu? Luiz Henrique, Maria Giovana e Maíra, né? Miyashita, né? Muito bom estar aqui com vocês. Vocês que tiveram duas visitas na comunidade, né? Vão ter a terceira visita, né? Já nessa segunda-feira, tá? É isso, pessoal. Então, essa breve introdução, não vou fazer apresentações para que porque assim já estamos no período noturno, né? E a gente quer evitar cansaços, né? De todos e todas nós. A gente tem que cuidar da nossa saúde. A gente está falando de saúde aqui, tem que ser. Então, eu vou ser bem específico, objetivo e direto, tá bom? Com vocês. Então, primeira coisa, essa conversa, ela é uma conversa preparatória para a formação em auriculoterapia. E ela se faz muito importante. Por quê? Porque nós queremos centralmente dizer uma coisa para vocês. Sim, só antes de eu concluir, tem Nicole, né, que vai assistir em breve, daqui a pouco, essa atividade que eu estou gravando aqui para ela. Nicole, estudante do PNAP também. Bom, vejam só. Nós estamos querendo dizer a vocês o seguinte: quando nós estamos falando de auriculoterapia, primeira coisa importante, nós estamos falando de uma prática integrativa em saúde. Quando nós estamos falando de prática integrativa em saúde, a gente está falando de práticas que têm como objetivo promover um cuidado integral às pessoas, um cuidado esse que não recorra primordialmente ou que até que não recorra em nada à lógica biomédica ocidental tradicional, que é uma lógica científica, sim,
que é uma lógica pautada numa racionalidade que a gente pode chamar, ou a gente pode denominar preponderantemente de científica, mas o problema dela não é ser científica. O problema da lógica ocidental, assim, tem várias virtudes, várias potencialidades e tem problemas também. Mas um grande problema é se arvorar ela sozinha da possibilidade de responder às necessidades e aos problemas de saúde das pessoas, como também de enxergar o fenômeno saúde, os processos de saúde apenas por uma lógica do que se pode ver e apenas numa lógica centrada, entendeu, na objetividade dos sintomas e da cura das doenças como aquilo que está sendo manifestado de, digamos assim, de anormalidades para o que se considera normal. Evidentemente, a medicina do ponto de vista científico tradicional e predominantemente, né, numa perspectiva ocidental, né, pela biomedicina que a gente tem convivido e nós convivemos cotidianamente como civilização numa perspectiva moderna preponderantemente ocidentalizada, né, ocidental com essas perspectivas todas, a gente cresce e convive com essa medicina, mas essa medicina tradicional ela traz consigo o que a gente chama de racionalidade, que é o que? Que é uma forma da gente compreender o mundo, é uma forma da gente operar e conduzir as nossas ações por coisas que a gente vai aprendendo e vai reproduzindo e vai compreendendo e vai fazendo conexões e explicações desde criancinha sem a gente nem mesmo às vezes notar. Então a racionalidade de saúde preponderantemente é essa racionalidade fria, objetiva, né? Que como eu falei para vocês, tem essa visão, o que a gente pode chamar até reducionista do processo saúde-doença, né? É uma visão que não é uma forma de compreender a saúde que não conecta a saúde com outras dimensões da vida humana que, numa perspectiva oriental, por exemplo, de como a medicina oriental e a saúde no Oriente foi se construindo secularmente, que ali avançou. Ou seja, na perspectiva ocidental, pouco se conecta a saúde com as realizações do ser humano na sua maior complexidade. Por exemplo, com as emoções, para começar, né? Ou com vários aspectos envolvendo a saúde mental, vários aspectos envolvendo o ser de cada ser, a sensação ou não de bem-estar, um bem-estar mais pleno ou menos pleno, a dimensão espiritual com a qual muitas e muitos de nós convivemos. Então, a medicina e a saúde nessa perspectiva mais tradicional, ela não se conecta muito com essas coisas, né? E aí quando a gente vai numa perspectiva oriental, por toda a cultura, a história de vários dos povos do Oriente, é importante dizer que no Oriente não tem um só povo, nós temos vários povos, mas nós temos uma tradição muito importante, inclusive destacadamente a medicina tradicional chinesa, onde a gente vai ter outras racionalidades de compreender a saúde. E dentre essas outras racionalidades, a gente vai ter formas de compreender a saúde que vão perceber a saúde de maneira conectada com outros princípios, com outras preocupações e com outras dimensões do ser humano, né? E essas outras formas vão alargar a nossa compreensão e vão dizer para a gente que os fenômenos de saúde eles têm várias camadas. Ele não é uma coisa simples que eu só, como uma luz que eu acendo e apago, que eu ligo e desligo. Tem toda uma explicação e a saúde em si ela vai ter vários condicionantes e determinantes. Para eu dizer que eu tenho saúde, ou que eu me sinto saudável, eu vou ter que passar por uma série de critérios e de elementos que não passam apenas pelos sintomas, certo? Passam pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou achando, de como eu estou me sentindo no mundo, de como eu estou me compreendendo na vida, né? Passa pelas questões de ordem econômica,
de ordem social, de ordem cultural, de ordem das identidades que as pessoas têm, de ordem política, né? Também de várias ordens dessas. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de saúde de uma perspectiva o mais ampliada possível, tá? Isso tudo é muito importante a gente considerar. E nós temos também que considerar, por exemplo, as formas como a saúde ela é também cuidada, desenvolvida e manifestada pelos nossos povos originários, pelos povos indígenas, pelos povos negros, vindos de uma tradição, de uma cultura, de uma história afrodescendente, né? Que são povos que, por exemplo, cultivam e compreendem a saúde de forma conectada com a natureza, né? Onde a terra tem um papel importante, as árvores, as plantas têm o seu papel importante, o que a gente come vai reverberar na nossa saúde, o que a gente bebe vai reverberar na nossa saúde, como eu como, como eu bebo, vai reverberar na nossa saúde, né? As plantas, os riachos, os rios, o mar, são seres, nessas cosmovisões dos povos originários, são seres como nós também somos seres. Sem falar exatamente também dos animais, né? Então, saúde na tradição e na sabedoria desses povos é essa convivência respeitosa e na busca sempre de harmonia com esses vários seres que convivem na Pachamama, na Mãe Terra, né? E de forma muito destacada também é importante a gente compreender que com esses povos a gente aprende que saúde passa por uma expressão também chamada de bem viver, né? Pela construção do bem viver. E saúde é algo também conectado com o nosso território. O pessoal, especialmente aqui do primeiro período de medicina, está convivendo, né? Estamos começando a desenvolver a concepção do território, né? E a gente vai aprendendo que território é vida, território é onde as pessoas estão vivendo, é onde as pessoas estão interagindo, é onde as pessoas trabalham, é onde as pessoas se relacionam, é onde acontecem parcerias e também onde acontecem conflitos, é onde tem o meio ambiente sendo potente e outras vezes o ambiente sendo degradado, e pela degradação, pela violência com o meio ambiente, isso repercutindo também em processos que ameaçam a vida, compreende? É onde vai ter comércio, onde vão ter relações, e tudo isso vai trazer situações e demandas que vão chegar e se desdobrar onde? Na saúde também, tá? Então, pessoal, eu estou fazendo toda essa narrativa para entender o seguinte: quando a gente está falando de uma formação em auriculoterapia para atenção primária em saúde e para a atuação nossa com educação popular em saúde, com trabalho de atenção e cuidado integral à saúde da comunidade, nós não podemos perder de vista essa conexão de que o cuidado com a auriculoterapia é um cuidado com a saúde integral. E a prática do cuidado com a auriculoterapia deve necessariamente ser a parte de um processo muito maior. A auriculoterapia, como nenhuma terapia, vai sozinha resolver todos os problemas que as pessoas enfrentam. Muitas vezes tem pessoas que eu considero até muitas vezes uma lógica até de charlatanismo em algumas situações, que fazem falsas promessas para os usuários e para as usuárias do SUS, para os moradores de algum território, dizendo que com a auriculoterapia vai se resolver tudo. Geralmente, inclusive, essas pessoas até cobram, viu? Um dinheirinho para fazer a aplicação. E isso é uma coisa falsa, porque nem o medicamento convencional vai resolver tudo, nem a auriculoterapia vai resolver tudo, nem uma reza de uma rezadeira vai resolver tudo sozinho. O processo saúde-doença, por ser complexo, por ser multifacetado e por ser multidimensional, vai exigir todo um projeto de cuidado que vai ter várias etapas e vai ter várias frentes de cuidado e de ação. A
A auriculoterapia, portanto, ela tem uma potência muito grande, ela vai certamente colaborar imensamente para desenvolver um cuidado integral e para responder às necessidades das pessoas, mas ela não vai sozinha resolver tudo. É preciso conectar o cuidado que vamos desenvolver com a auriculoterapia com os cuidados vários. E aqui eu não menosprezo, nem vou tirar da equação o cuidado do ponto de vista clínico, nem do ponto de vista daquele clínico mais convencional, porque ele faz parte também. Ele é importante também, principalmente se for um cuidado clínico ampliado. Uma clínica ampliada que vai trazer toda a carga de conhecimentos científicos embasados tecnicamente, com responsabilidade, com firmeza e com rigor, mas de forma humanística, de forma a respeitar o ser humano nas suas especificidades e de forma a construir o tratamento de saúde necessário junto com as pessoas, respeitando suas necessidades, demandas e particularidades, como bem formulou o nosso mestre, professor Eimar Mourão Vasconcelos, uma das principais referências nossas em educação popular. Ele fala que a gente precisa construir o tratamento necessário de forma conjunta, tá? Então, o processo de construção do cuidado das pessoas não passa apenas por mim como profissional ou por mim como cuidador, para eu fazer, eu dar uma reviravolta na vida da pessoa e ela fazer tudo que eu quero. E se ela não fizer, azar dela. Não. O processo de construção do cuidado necessário vai ter várias etapas. Nós vamos ser parceiros das pessoas nessas etapas, mas o protagonista da saúde de cada pessoa, olha lá, tem que ser cada pessoa, tá? Não posso ser eu, profissional, eu, cuidador. Eu tenho que ser um elemento a mais para contribuir com essa pessoa e estar junto dela, mas que ela siga essa trilha, né, da forma que ela for compreendendo e se entendendo ser possível. Então, primeira coisa que eu queria destacar é essa, pessoal. Então, nós vamos aprender a auriculoterapia e a auriculoterapia ela vai ajudar imensamente, mas a gente precisa estar conectando a auriculoterapia primeiro até com outras práticas, né? Então, lá no próprio PNAB, junto com a equipe do Vila Saúde, a gente está nos nossos grupos desenvolvendo aí, ó, o escaldapé, a meditação, o alongamento, a atividade física feita com acompanhamento, com responsabilidade, né? Com orientação profissional, a massagem, tá? Verificando a alimentação, né? Verificando vários elementos do dia a dia. Se está tendo algum problema familiar, será que você colocando a auriculoterapia, só isso vai resolver o problema familiar? Não. Se o problema familiar que está gerando ansiedade, você está procurando cuidado em auriculoterapia para ajudar com a ansiedade, o cuidado com a auriculoterapia vai ajudar a enfrentar essa ansiedade, mas você tem que enfrentar o problema familiar. Senão, a fonte do problema não vai se resolver, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Então, quando eu estiver lá cuidando das pessoas, nós não podemos reduzir a auriculoterapia à aplicação de sementinha. Entendeu? Que isso inclusive, muita gente, infelizmente, ainda acaba fazendo, sabe? Tipo assim, você tá com dor onde? Né? Você tá com dor onde? Tá com dor na barriga? Então eu vou aplicar um pontinho para você aqui. Você tá com dor de cabeça? Então eu vou aplicar um ponto ali, compreende? Então assim, não pode ser essa coisa, porque senão a auriculoterapia acaba virando uma lógica de queixa-conduta, como muitas vezes o processo do atendimento clínico tradicional e biomédico acaba descambando, entendeu? Então, não posso ficar nessa relação. Quando eu vou fazer um cuidado com a auriculoterapia, eu preciso primeiro acolher a pessoa.
escutar essa pessoa, entendeu? Mas não é aquela escuta esperta para dizer assim, eu estou escutando aqui, estou escutando Dayana, mas só para eu entender quais são os sintomas dela, para eu já ir vendo os pontos que eu vou aplicar nela. Não, é escutar por inteiro, é escutar com interesse, é escutar com empatia, é escutar com inteireza aquela pessoa e acolher aquela pessoa e junto com ela ir construindo o plano necessário para a abordagem da auriculoterapia. Que isso vocês vão ver com mais detalhes, né, nas aulas práticas que vocês vão ter no sábado com a professora Mônica Eon, que é a professora que nós, né, estamos contando com apoio valioso para fazer essa formação com vocês, tá? E aí, olha, veja bem, então a gente tem que articular a auriculoterapia com as práticas integrativas outras? Tem. A gente tem que articular também a auriculoterapia com um cuidado clínico ampliado, sim. Então, assim, nós não somos contra, nem devemos ser contra medicamentos, exames, procedimentos e tudo de bom que a ciência trouxer para ajudar nós humanos a enfrentarmos os problemas de saúde com altivez, com qualidade, com dignidade e construir cura para problemas de saúde e construir possibilidades de uma vida melhor, de um bem-estar para as pessoas. O cuidado clínico, numa perspectiva de clínica ampliada, ele vai envolver uma escuta profunda, uma escuta densa, uma escuta com problematização, né, da realidade que a pessoa vive, uma escuta que vai recuperar a história de cada pessoa e a história do próprio processo terapêutico que ela vem buscando, que vai construir buscando as evidências, que vai construir científicas, né, buscando todo o rigor técnico necessário e vai construir junto com aquela pessoa também o tratamento na medida em que vai compatibilizando as demandas, né, e necessidades de intervenção científica que são recomendadas para aquele caso, mas também com as possibilidades e impossibilidades de cada pessoa. Isso se chama fazer uma aplicação edificante da ciência. Então, quando a gente faz toda uma construção defendendo as práticas integrativas, não estamos sendo contra a ciência. Às vezes, algumas pessoas mal intencionadas querem levar, quer botar essas palavras nas nossas bocas. Mas não. O que a gente quer é que a aplicação da ciência não seja uma aplicação autoritária, sabe? Meramente técnica, ou seja, olha, é o seguinte, pelo seu problema o diagnóstico é esse, o tratamento é esse, pode se vir para fazer. Não, é construir uma aplicação da ciência edificante, ou seja, envolvendo as pessoas no seu próprio cuidado, vendo se cada pessoa está compreendendo o que é que precisa ser feito, né? Vendo se cada pessoa tem condição de fazer aquele tratamento até do ponto de vista financeiro, né? Estando junto para orientar, para explicar. Então a gente tem colegas da medicina, né? Particularmente atuando na atenção primária à saúde, nós temos a medicina de família e comunidade que tem desenvolvido um cuidado integral, fazendo uma atenção, seja no consultório, seja na casa das pessoas, seja em outros espaços, extremamente cuidadosa, ampla, né, pormenorizada, criteriosa, rigorosa, mas também extremamente humanística, né? E a gente tem também profissionais nossos de várias profissões. Alisson coordena, é preceptor da residência multiprofissional, então a gente tem nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapias, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, odontólogos, né, enfermeiros, enfermeiras, né, que vão fazer essa abordagem ampliada no seu fazer clínico também, né? Construindo, por exemplo, no meu caso, falando do meu lugar como nutricionista, construindo um agir da nutrição que esteja conectado com a forma como as pessoas estão sentindo, pensando e agindo ante ao comer, né? Não obrigando elas a comer o que elas não podem comer, o que elas não querem comer, mas construindo com elas o saber necessário para elas comerem
com prazer e com gosto e com possibilidade aquilo que está coerente com as necessidades e especificidades da saúde dela naquele momento. Temos aqui duas colegas do direito que estão trabalhando com a gente nas ações dos grupos comunitários de educação popular em saúde. O direito também constrói o seu fazer técnico, também pode construir o seu fazer técnico de forma edificante. Nós temos, por exemplo, várias iniciativas de assessoria jurídica popular para estar colaborando com as pessoas, principalmente aquelas que têm uma dificuldade de ter acesso, certo? Há uma defensoria pública, por mais que é um direito, e muitas têm acesso sim à defensoria, mas tem pessoas que têm dificuldade de acesso mesmo à defensoria pública, ou não tem outras formas de se defender ou de acessar os seus direitos, ou às vezes tem curiosidades, tem dúvidas, tem necessidades e não sabe por onde começar. Eu estou falando aqui muito brevemente, viu? Mas eu tenho colegas como a Ludmila, como o Hugo, do CCJ, que com certeza falariam disso tudo muito melhor do que eu, dentre outros, mas que vão colocar o direito a serviço das necessidades, vontades, anseios e demandas das pessoas no mundo concreto, né? E vão trabalhar também a perspectiva de quais são os direitos das pessoas, inclusive o direito à saúde, e vão trabalhar isso com as pessoas, porque muitas pessoas não têm tanta compreensão dos direitos que elas têm, inclusive as várias facetas que o direito à saúde se manifesta, né? E aí a gente tem, vamos começar em breve aqui, e nossos estudantes de direito também vão estar com a gente, um curso sobre o direito à saúde, que nossos moradores da comunidade vão estar fazendo, entendeu? Então, são essas coisas todas que estão conectadas quando estou falando de auriculoterapia. E aí, essa coisa do científico, que é uma coisa que sempre surge quando a gente está falando de práticas integrativas, é interessante também. Por quê? Porque quando eu estou falando de práticas integrativas e complementares, o nome não é PICS, práticas integrativas e complementares em saúde, tem essa ideia também, porque são práticas integrais e que se integram e que complementam. Também não é uma lógica de substituir, de dizer, olha, eu tenho uma ambição de substituir a auriculoterapia, sei lá, pela enfermagem, pela medicina, pelo odonto lá na unidade de saúde. De maneira nenhuma, vem para somar, para colaborar, né? Eu tenho gostado muito de uma expressão que ultimamente a gente tem usado muito também, que é sobre práticas integrativas, complementares também, e populares de cuidado. Por quê? Porque, pessoal, a gente também tem que compreender que nós temos práticas de cuidado ancestrais, inclusive nas nossas comunidades, no âmbito urbano também, no âmbito rural, mas também no âmbito urbano, que são pessoas que cuidam das outras na sua comunidade, no seu território. Estou falando, por exemplo, da rezadeira. Quem aqui já passou por uma rezadeira? Levanta a mão. Se alguém já quando criancinha passou, vamos ver quantos levanta aqui, ó. Já temos vários, viu? Pois é. Nem que seja essa rezadeira tenha sido a nossa avó, né? A nossa mãe, entendeu? Temos também as parteiras, né? Temos também as agentes comunitárias de saúde, muitas das quais a profissão de agente comunitário de saúde veio de várias atuações de lideranças comunitárias nos anos 70, de pessoas que cuidavam de outras, entendeu? Com práticas também de cuidado, né? Às vezes com suplementos alimentares, né? Às vezes indo de casa em casa dar dicas, dar orientações, às vezes cuidando de outras como cuidadoras mesmo, entende? Então, pessoal, existem práticas de cuidado que são populares. Inclusive, a gente pode também trazer aí, falamos dos nossos povos originários, as práticas de cuidado e de cura que os povos indígenas e os povos
descendentes também trouxeram para o nosso país. Os povos indígenas aqui no nosso país já estavam, cultivaram e desenvolveram com a nossa natureza várias sabedorias e conhecimentos do uso de chá, do uso de plantas, do uso de raízes de ervas, assim também os povos africanos, que de forma triste e cruel foram escravizados, torturados e obrigados aqui a esse lugar chegar, mas em que aqui chegando tanto trouxeram seus saberes e suas ciências populares da África, como também aqui aprenderam com os povos indígenas e também desenvolveram vários saberes importantes também. Então eu estou falando de práticas de cuidado, que é até o nome de um projeto de um querido amigo meu, do professor do departamento também como eu, professor Ricardo Soares, que trabalha também com práticas integrativas e complementares em saúde, mas eu gosto muito dessa expressão de práticas de cuidado, entendeu? Por quê? Porque são práticas que vão estar a serviço do cuidado às pessoas e necessariamente não quer vão estar, digamos assim, nesse leque, né? As práticas, desde aquelas mais científicas até as práticas de cuidado, como eu falei, populares, tradicionais, e as práticas integrativas. As práticas integrativas, muitas delas vêm da medicina tradicional chinesa. Então são práticas que foram acumuladas e aprendidas no Oriente e para o nosso país vieram, tá? A partir dos saberes que vários povos tradicionais desses lugares foram trazendo à medida que foram chegando aqui no nosso país também. Então, ó, a acupuntura, né, que é muito conhecida, talvez seja a mais conhecida que vem do Oriente, a própria aurículo a própria auriculoterapia tem uma escola francesa muito importante, que vocês vão conhecer tudo isso com mais detalhe no sábado, mas tem também a escola chinesa, né, muito relevante, tá? Dentre várias outras técnicas, né, que a gente pode pensar, tá? Então tem esse grande leque, tá? Então eu vou agora dar continuidade passando para vocês alguns vídeos que vão estar exemplificando um pouco de forma mais detalhada as práticas integrativas, suas realizações, onde elas podem estar articuladas na atenção à saúde, nos territórios e nas unidades de saúde, e vamos fechar fazendo uma introdução especificamente para a auriculoterapia, tá certo? Tá? Então vamos seguindo essa reflexão.